medo da morte são os seguintes. 1. Obtenha os fatos. 2. Analise os fatos. 3. Chegue a uma decisão e então coloque-a em prática. Isso é óbvio? Sim, Aristóteles ensinou sobre esses passos e os utilizou. E você e eu devemos utilizá-los também se quisermos resolver os problemas que estão nos perturbando e transformando nossos dias e noites em verdadeiro inferno. Tomemos a primeira regra. Obtenha os fatos. Por que é tão importante obter os fatos? Porque, a não ser que tenhamos os fatos, não podemos sequer tentar resolver nosso problema de forma inteligente. Sem os fatos, tudo o que podemos fazer é ficar ansiosos e confusos. Você acha que esta ideia é minha? Não, essa ideia é do falecido Herbert E. Hawkes, reitor do Columbia College, Universidade de Colômbia, por 22 anos. Ele ajudou 200.000 alunos a resolverem seus problemas com a preocupação e me disse que a confusão é a principal causa da preocupação. Ele expressou assim: metade das preocupações no mundo são causadas por pessoas tentando tomar decisões antes de terem conhecimento suficiente no qual basear uma decisão. Por exemplo, disse ele, se eu tenho um problema que deve ser resolvido às 3 horas da próxima terça-feira, me recuso a tomar uma decisão sobre ele antes de chegar à próxima terça-feira. Neste meio tempo, eu me concentro em obter todos os fatos relacionados ao problema. Eu não me preocupo. Eu não agonizo sobre o meu problema. Eu não perco o sono. Eu simplesmente me concentro em obter os fatos. E quando a terça-feira chegar, se eu tiver todos os fatos, o problema geralmente se resolverá sozinho. Eu perguntei ao reitor Hawkes se isto significava que ele havia acabado totalmente com a preocupação. Sim, disse ele. Eu acho que posso dizer com sinceridade que agora a minha vida está quase totalmente desprovida da preocupação. Eu descobri, continuou, que se um homem dedicar seu tempo a se assegurar dos fatos, de maneira imparcial e objetiva, suas preocupações geralmente irão se evaporar à luz do conhecimento. Permita-me repetir isso. Se um homem dedicar seu tempo a se assegurar dos fatos de maneira imparcial e objetiva, suas preocupações geralmente irão se evaporar à luz do conhecimento. Mas o que a maioria de nós faz? Será que nós nos importamos com os fatos? E Thomas Edison disse com toda a seriedade: não há nenhum expediente para o qual um homem não recorra a fim de evitar o labor do pensar. Se nós nos importamos com os fatos, iremos atrás, como cães farejadores, dos fatos que sustentam o que já pensamos, e ignoraremos todos os outros. Nós queremos apenas os fatos que justifiquem as nossas ações, os fatos que se encaixem convenientemente no nosso jeito de pensar e que justifiquem nossos conceitos pré-concebidos. Como André Maurois expressou, tudo que está de acordo com nossos desejos pessoais parece ser verdade. Tudo que não está nos enfurece. Não é de se esperar, então, que nós achemos tão difícil resolver os nossos problemas? Não teríamos o mesmo transtorno tentando resolver um problema de aritmética do ensino fundamental se prosseguíssemos na suposição de que 2 mais 2 é igual a 5? Embora haja muitas pessoas neste mundo que fazem de suas vidas e da dos outros um inferno pela insistência de que 2 mais 2 é igual a 5, ou talvez 500. O que podemos sobre isso? Temos que manter nossas emoções longe dos nossos pensamentos. E como expressou o reitor Hawkes, devemos nos certificar dos fatos de maneira imparcial e objetiva. Essa tarefa não é fácil quando estamos preocupados. Quando estamos preocupados, nossas emoções estão nas alturas. Porém,
Aqui estão duas ideias que achei úteis quando tentava me afastar dos meus problemas a fim de ver os fatos de maneira clara e objetiva. Quando tento obter os fatos, eu finjo que estou coletando informações não para mim mesmo, mas para outra pessoa. Isto me ajuda a enxergar a evidência de forma fria e imparcial e eliminar as minhas emoções. 2. Quando tento juntar os fatos sobre o problema que está me preocupando, às vezes finjo que sou um advogado me preparando para argumentar o outro lado da questão. Em outras palavras, tento obter todos os fatos contra mim mesmo. Todos os fatos que estão prejudicando os meus desejos. Todos os fatos que não gosto de enfrentar. Em seguida, escrevo tanto o meu quanto o outro lado do caso e geralmente descubro que a verdade se encontra em algum lugar entre as duas extremidades. Aqui está a ideia que estou tentando apresentar. Nem você, nem eu, nem Einstein, nem o Supremo Tribunal dos Estados Unidos somos brilhantes o suficiente para chegar a uma decisão inteligente sobre qualquer problema sem primeiro obter os fatos. Thomas Edison sabia disso. No momento da sua morte, ele tinha 2.500 cadernos cheios de fatos sobre os problemas que ele estava enfrentando. Portanto, a regra número 1 para resolver os nossos problemas é: obtenha os fatos. Vamos fazer o que o reitor Hawks fez. Não vamos nem mesmo tentar resolver nossos problemas sem primeiro juntar todos os fatos de uma maneira imparcial. Entretanto, a obtenção de todos os fatos do mundo não nos fará bem a não ser que nós os analisemos e os interpretemos. Eu descobri, através de experiências difíceis, que é muito mais fácil analisar os fatos depois de anotá-los. Na verdade, escrever os fatos em um pedaço de papel e expressar o problema claramente é um longo processo que nos apontará o caminho e nos levará à decisão sensata. Como expressou Charles Kettering, um problema bem expressado é um problema metade resolvido. Permita-me mostrar-lhe como tudo isso funciona na prática. Já que os chineses dizem que uma imagem vale 10.000 palavras, suponha que eu lhe mostre a figura de como um homem colocou exatamente o que estamos conversando em ação concreta. Tomemos o caso de Galen Lichfield, um homem que conheci por muitos anos, um dos empresários americanos de maior sucesso no Oriente. O Sr. Lichfield estava na China em 1942, quando os japoneses invadiram Xangai. E aqui está sua história, exatamente como ele me contou enquanto estava hospedado em minha casa. Logo depois de bombardearem Pearl Harbor, os japoneses invadiram Xangai. Eu era gerente da seguradora Asia Life Insurance Company, em Xangai. Eles nos enviaram um liquidante do exército, na verdade, um almirante, e me deram ordens para auxiliar este homem a liquidar os nossos bens. Eu não tive nenhuma escolha nesta questão. Eu poderia cooperar, senão... E o senão era a morte na certa. Eu passei a fazer o que me mandavam, pois não tinha alternativa. Porém, havia um bloco de ações no valor de $750.000 que deixei fora da lista que dei ao almirante. Deixei aquele bloco de ações fora da lista porque ele pertencia à nossa organização em Hong Kong e não tinha nada a ver com os bens de Xangai. Mesmo assim, eu temia ficar em apuros se os japoneses descobrissem o que eu havia feito. E eles logo descobriram. Eu não estava no escritório quando a descoberta foi feita, porém o meu contador-chefe estava lá. Ele me contou que o almirante japonês ficou furioso, sapateou e soltou alguns palavrões e me chamou de ladrão e traidor. Eu tinha afrontado o exército japonês. Eu sabia o que aquilo significava. Eu seria jogado na casaria central. A casaria central. A câmara de tortura da Gestapo japonesa. Eu tive amigos que preferiram se matar a serem levados para aquela prisão.
Outros amigos morreram naquele lugar depois de 10 dias de interrogatório e tortura. Agora, eu havia sido condenado à casaria central. O que foi que eu fiz? Eu ouvi o noticiário no domingo à tarde. Acho que deveria estar apavorado. Eu teria ficado apavorado se não tivesse uma técnica clara e precisa para resolver meus problemas. Durante anos, sempre que eu ficava preocupado, ia para a minha máquina de escrever e escrevia 2 perguntas, e as respostas a estas perguntas. 1. Sobre o que estou me preocupando? 2. O que posso fazer sobre isso? Eu costumava tentar responder essas perguntas sem escrevê-las, mas parei com isso anos atrás. Descobri que escrever as perguntas e respostas clarifica meu pensamento. Então, naquele domingo à tarde, fui direto ao meu quarto na YMCA de Xangai e peguei a minha máquina de escrever. Eu escrevi. 1. Sobre o que estou me preocupando? Estou com medo de ser jogado na casaria central amanhã de manhã. Então, eu digitei a segunda pergunta. O que posso fazer sobre isso? Eu passei horas pensando e escrevendo as 4 medidas que poderia tomar, e qual seria a consequência provável de cada ação. 1. Eu posso tentar explicar ao almirante japonês, mas ele não fala inglês. Se eu tentar explicar através de um intérprete, posso provocá-lo novamente. Isso pode significar a morte porque ele é cruel, e iria preferir me atirar na casaria central a se incomodar e conversar sobre isso. 2. Eu posso tentar fugir. Impossível. Eles estão de olho em mim o tempo todo. Eu tenho que registrar as entradas e saídas do meu quarto na YMCA. Se tentar fugir, provavelmente serei capturado e morto a tiros. 3. Eu posso ficar aqui no meu quarto, longe do escritório. Se fizer isso, o almirante japonês ficará desconfiado e provavelmente enviará soldados para me pegar e me jogar na casaria central sem me dar nenhuma chance de defesa. 4. Eu posso ir ao escritório como de costume na segunda-feira pela manhã. Se eu fizer isso, há uma chance de o almirante japonês estar tão ocupado que não pensará no que fiz. Mesmo que ele pense sobre isso, pode ter se acalmado e não me incomodar. Se isso acontecer, eu estarei bem. Mesmo que ele me incomode, ainda terei uma chance de tentar me explicar. Assim, ir ao escritório como de costume na manhã seguinte e agir como se tudo estivesse bem me dá 2 chances de escapar da casaria central. Logo após pensar bastante sobre o assunto, decidi aceitar o 4º plano, de ir ao escritório como de costume na segunda-feira pela manhã, e senti um tremendo alívio. Quando entrei no escritório na manhã seguinte, o almirante japonês estava sentado lá com um cigarro pendurado na boca. Ele me olhou como de costume e não disse nada. 6 semanas mais tarde, graças a Deus, ele voltou para Tóquio e as minhas preocupações terminaram. Como já falei antes, eu provavelmente salvei a minha vida quando me sentei naquele domingo à tarde e escrevi todos os passos que poderia dar e as suas prováveis consequências, e cheguei calmamente a uma decisão. Se não tivesse feito isso, eu poderia ter tido dificuldades e hesitado e, sem pensar, ter feito a coisa errada. Se não tivesse pensado bastante sobre o meu problema e chegado a uma decisão, eu teria ficado desesperado de preocupação durante todo o domingo à tarde. Não teria dormido aquela noite. Eu teria ido ao escritório na segunda-feira pela manhã com um semblante perturbado e preocupado. E apenas isso poderia ter despertado suspeitas no almirante japonês e o provocado a agir. A experiência tem comprovado para mim, seguidamente, o valor enorme de se chegar a uma decisão. É a falha em chegar a um propósito específico, a inabilidade de parar de ficar andando em círculos que leva homens a colapsos nervosos e a uma vida de inferno na Terra.
Eu descobri que 50% das minhas preocupações desaparecem uma vez que chego a uma decisão clara e definitiva. E outras 40% geralmente desaparecem uma vez que começo a pôr em prática esta decisão. Assim, eu acabo com aproximadamente 90% das minhas preocupações quando sigo os 4 passos. 1. Escrever precisamente o que está me preocupando. 2. Escrever o que posso fazer sobre isso. 3. Decidir o que fazer. 4. Começar imediatamente a pôr em prática essa decisão.